Fim de ano é também chegada a hora do indulto natalino para os presos condenados. Quem pode e quem não pode recebê-lo? Qual o objetivo da medida e quais os critérios? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Tiago Colnago Cabral, da Vara de Execução Penal de Governador Valadares, no leste de Minas Gerais. Ele é magistrado há 9 anos e já passou por 3 comarcas, Malacaxeta, Manga e Governador Valadares, onde está há 4 anos. É também presidente da Comissão Especial da AMAGES, que estuda a nova Lei de Execução Penal, e membro da comissão da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, que estuda o novo Código Penal. É também professor da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, do STJ, e mestrando em Direito Penal e Criminologia pela USP. Doutor Tiago, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Olá, Orião, sempre um prazer. Muito obrigado. Prazer é nosso. Teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da FEAD, me ajudarão a entrevistá-lo. E o Pensamento Literário, em que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Tiago, gostaria que a gente iniciasse então para saber exatamente o que vem a ser o indulto e qual é o objetivo dele. O indulto é uma parte do poder do Estado, do mesmo modo que o Estado tem o poder de prever, através de lei, a imposição de uma pena. A Constituição prevê a prerrogativa do Estado de perdoar essa pena em cumprimento. A previsão constitucional de indulto é restrita ao chefe do Poder Executivo, ou seja, ao Presidente da República, é quem detém essa atribuição de, atendidas circunstâncias que o próprio Presidente da República define através de um decreto, perdoar pena. Esse perdão pode ser integral, ou parcial, e daí a distinção que se costuma fazer entre indulto e comutação. Qual que é a diferença? Quando o perdão abarca toda a pena, diz-se que está configurado um indulto. E quando o perdão incide sobre uma parte da pena, modificando a pena, mais tecnicamente falando, nós temos uma comutação, ou seja, um perdão parcial, por assim dizer. Seja como foi um benefício para o condenado, tem um bom comportamento, é um dos critérios, né? E o fato de ser natalino, então, é o perdão total. Na verdade, habitualmente o decreto de indulto é promulgado ao tempo de Natal, nas festas de fim de ano. Isso já se realiza no Brasil há muitos anos. E essa característica do perdão é uma característica que tem uma finalidade de política criminal, ou seja, se considera a realidade do sistema prisional como um todo para, dentre aqueles que estão encarcerados, selecionar os que serão beneficiados por essa medida. Em regra, você tem razão, vinculada à inexistência de falta, ou seja, ao bom comportamento. Quer dizer, então, não estamos, o senhor falou então, de que seria uma política criminal. Está longe de ser, então, um incentivo à impunidade, por exemplo. Como é que é a relação de uma coisa e outra? Muitas vezes as pessoas acabam por confundir conceitos absolutamente diferentes. Então, se confundem muitas vezes indulto de Natal e saída temporária. É o saidão que eles chamam. Exatamente. A saída temporária, que muitos chamam de saidão, nada mais é do que uma possibilidade que o preso do regime semiaberto, e só o do regime semiaberto, tem de sair para passar determinado período com a família. As datas aí festivas? Normalmente feriados. Se marcam em datas festivas, por uma razão até familiar. Muito lógico que se ele tem o direito de sair, que ele saia quando a família vai se reunir para algum evento representativo. Isso é uma fase da readaptação do preso à vida em liberdade. Ou seja, a pena não é só punir, sacrificar, é também incentivar o cidadão a refletir sobre o seu comportamento e se ressocializar de maneira mais rápida. O propósito da pena é recolocar em liberdade o encarcerado em condições melhores do que ele entrou no cárcere. Esse é o propósito, por assim dizer. Então, a saída temporária, que normalmente ocorre do Natal, não tem relação com o indulto, não se confunde com o perdão, e mais do que isso, nem a saída temporária, nem os indultos têm relação com impunidade. Ao contrário, todas as duas são medidas que têm o propósito de reafirmar e incentivar aquele que foi ou está preso de que ele, em razão do bom comportamento, obtém um benefício legal. Recuperar o humano que está nele ainda. Exatamente. Né? Agora, doutor Tiago,
Existem casos também de presos que saem nesse saidão, nessa saída temporária, e às vezes não voltam. E aí como é que fica a situação dele? Normalmente, essa é uma outra consideração bem interessante que você faz, porque normalmente há essa notícia, os foragidos, os que não retornam. A experiência revela que o número de fugas nesse período é bem pequeno. Especificamente porque aqueles presos que gozam da saída temporária, que obtêm a saída temporária, já obtêm outros tantos benefícios durante o ano. Pelo próprio comportamento. Exatamente, tais como trabalho externo pelos quais ele sai da unidade prisional para trabalhar. Então, normalmente, o índice de fugas é bem pequeno. Salvo engano, o último estudo com algum rigor científico sobre a matéria identificou alguma coisa como 5%. Então, não há uma relação entre saídas temporárias e entre, por exemplo, índices de criminalidade. De outro lado, se ainda assim o encarcerado obtém o benefício, seja a saída temporária, seja um trabalho externo, e não retorna à unidade prisional, o que acontece é que ele é considerado foragido e, a partir daí, se restabelece uma ordem de prisão. É expedido novamente um mandado de prisão. E a situação dele se agrava também. Exatamente. Perante o sistema prisional, né? O retorno dele com o cumprimento dessa ordem de prisão faz com que se instaure um procedimento para apurar falta disciplinar. Essa falta disciplinar pode ensejar o regresso, ou seja, o retorno ao regime mais grave, onde esses benefícios não são admitidos. Além disso, pode ensejar a perda de dias que ele ganhou por remissão. Então, aqueles dias que ele ganhou legitimamente trabalhando ou estudando, ele pode perder uma parcela daqueles dias e, mais do que isso, ele perde o direito a indulto do ano seguinte. Perfeito. Doutor Tiago, vou fazer um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente, então, como se trata de uma decisão do chefe do governo, o presidente da República, a presidente da República. Gostaria que o senhor dissesse para a gente depois quais serão os critérios de beneficiar esses presos e o que diz a Constituição a respeito disso. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o indulto natalino, as condições e os critérios que são concedidos aos presos condenados à chegada do final do ano aí. Nosso entrevistado é o juiz Tiago Colnago Cabral, juiz da Vara de Execução Penal de Governador Valadares, no leste de Minas Gerais. Doutor Tiago, então, eu deixo uma questão para o senhor a respeito dos critérios da concessão desse benefício. É a presidente que pode concedê-lo, o presidente da República, mas quais são os critérios, o que diz a lei a respeito? A previsão constitucional é absolutamente ampla, reservando tão somente essa competência ao presidente da República. O procedimento de elaboração desse decreto de indulto, ele é feito através de uma manifestação prévia do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Que faz audiências ainda pelo país. Faz audiências públicas pelo país. Fez, inclusive, no ano passado, uma audiência pública em Minas Gerais, na sede da Associação de Magistrados Mineiros. Após a soitiva e essa coleta de sugestões, vale dizer, inclusive, que os juízes são convidados a sugerir, isso é corriqueiro. O Conselho elabora uma proposta que é submetida ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça se manifesta sobre essa proposta e essa proposta é submetida ao chefe do Executivo, ao presidente da República, que define quais serão as condições para o indulto. Normalmente, o indulto é vinculado a condições de saúde do detento, ao fato dele ter pessoas, especificamente filhos, que dele dependam em liberdade. Está condicionado, muitas vezes, ao detento que tem trabalho externo e saídas temporárias já há algum tempo. A hipótese mais diferente de indulto é aquele por prazo ininterrupto de prisão, ou seja, o último indulto previa que aquele que está preso há 15 anos sem obtenção de nenhum benefício teria direito ao indulto.
dentre essas hipóteses, existem outras tantas, e a obtenção do indulto estaria condicionada, além da configuração desses casos, ao bom comportamento, ou seja, a não ter falta grave no ano anterior. Finalmente, o último requisito é que aquele que é beneficiado do indulto tenha cumprido parcelas mínimas da pena. O decreto estabelece quanto ele deve cumprir como parcela mínima de pena para poder ter direito ao indulto. Agora, preso por crime hediondo não poderia, segundo a Constituição, ser beneficiado, mas há um questionamento, uma ação da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal questionando que no indulto do ano passado esse tipo de preso teria sido beneficiado. Na verdade, o questionamento da Procuradoria se refere não só ao decreto do ano passado, mas a outros decretos anteriores que, diferentemente do ano passado, que possibilitou dúvidas sobre isso, os anteriores previram expressamente a previsão de concessão. Majoritariamente, todavia, se entende que nem os crimes hediondos, nem aqueles que a Constituição chama de assemelhados aos hediondos, como o tráfico de drogas, por exemplo, podem ser beneficiados por indulto. Tortura, sequestro. Tortura, sequestro, homicídio qualificado, estupro de vulnerável. Muito bem. Eu vou ampliar nossa conversa, nosso debate, convidando os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da FEAD, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. O aumento de crimes violentos no final do ano tem alguma relação com o indulto de Natal? Interessante a colocação do Jackson, e ele retorna a um ponto que nós já abordamos aqui. Inicialmente não há uma comprovação científica de aumento de criminalidade em final de ano. Ao contrário, os estudos de criminologia e de estatística criminal mostram que não há uma linha muito lógica de evolução criminal no país. De modo que essa percepção que alguns nutrem de que o indulto pode aumentar o número de crimes no final do ano, na verdade não se confirma. De outro lado, é importante abordar na pergunta do Jackson novamente a questão da diferenciação entre o que é indulto, que é um perdão de pena, que em geral vai abarcar alguém que já cumpre pena solto, por exemplo, em regime aberto ou em livramento condicional, da saída temporária, que é aquele que cumpre pena em regime semiaberto e tem dias para passar fora do cárcere. O indulto de Natal pode ser visto como uma possibilidade de amenizar a superlotação dos presídios? Sem dúvida, Aline, a sua pergunta é bastante adequada. Enquanto uma ferramenta de política criminal, tanto os indultos quanto as comutações servem para, aferindo a condição real do sistema prisional do país, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, fazer uma adequação e tentar, através dessa medida, reduzir o número de pessoas encarceradas. Vale dizer, inclusive, que o Brasil transita entre quarto e quinto colocado no mundo entre pessoas encarceradas e, diferentemente dos outros países que estão à sua frente, o Brasil continua aumentando o número de pessoas encarceradas, enquanto esses países vêm reduzindo gradativamente o encarceramento, de modo que o indulto se revela como uma medida importante de política criminal para readequar os rumos. Quem não pode ser beneficiado com o indulto de Natal? Pedro, como foi abordado inicialmente pelo Orion, normalmente se veda, não se permite a concessão de indulto ao condenado por crime hediondo e assemelhado a hediondo, ou seja, aquele que a Constituição equipara ao hediondo, como, por exemplo, o tráfico ilícito de entorpecentes. Acrescentando a questão da pergunta do Pedro e agradecendo também a participação dos estudantes da FEAD, quem cometeu alguma falta grave às vésperas, na véspera da divulgação do decreto do indulto natalino, pode ser beneficiado? Essa é uma questão absolutamente interessante porque, historicamente, os decretos definem que não poderá obter o indulto aquele que tem falta grave homologada. A razão do decreto prever isso expressamente é muito óbvia. Ele espera que a pessoa tenha sido processada e julgada regularmente pelo Poder Judiciário para não ter o direito ao indulto. Então, a previsão do decreto está absolutamente adequada, ela não está inadequada. O que ocorre é que, se a falta é praticada às vésperas do decreto, muitas vezes não haverá
tempo hábil para que seja processada a falta antes do decreto. E aí, nesse caso, as decisões dos tribunais, a jurisprudência do país tem sido majoritária no sentido de entender que nessa situação ele faz sim jus ao indulto e à comutação, mesmo que com uma falta pendente, já que essa falta não foi julgada antes do decreto. O indulto, quando ele é total, extingue-se também, decreta-se o fim da pena também. Pena, inclusive pena de multa. Até a pena de multa se encerra com o indulto. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente discutisse um pouco também a questão do sistema prisional no país, já que o senhor também é membro da comissão que estuda a nova lei de execução penal no país. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o indulto natalino e quem pode e quem não pode ser beneficiado. O nosso entrevistado é o juiz Tiago Colnago Cabral, que é da Vara de Execução Penal de Governador Valadares, no leste do estado. Doutor Tiago, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da influência que o indulto natalino tem, por exemplo, na possibilidade de reestudar o sistema prisional. Como é que é essa discussão hoje, já que o senhor participa de uma discussão na Amages sobre a nova lei de execução penal? Há uma conclusão muito óbvia de que nós temos um grande número de pessoas encarceradas e nós vivemos, nas últimas 2 décadas, um viés de crescimento desse número. Normalmente, os países que estão no mesmo nível de encarceramento que o Brasil, como Estados Unidos, Rússia, China, já perceberam... O Brasil é o quarto, então. O Brasil varia entre quarto ou quinto, dependendo do cálculo que se faça de incluir ou não incluir aqueles que cumprem pena solto. Se forem incluídas essas pessoas, o Brasil já passaria a ser o terceiro. Fato é que esses países que convivem com o Brasil nesse rol de maiores encarceradores do mundo, se perceberam dos custos e do insucesso dessa medida. Quer dizer, isso tem mais a ver com a cultura de encarceramento do que com a criminalidade. Por exemplo. Exatamente, exatamente. Isso me parece ser muito palpável com a percepção de que nosso índice de encarceramento aumentou tanto especificamente em 2 décadas, sem que a nossa criminalidade tenha variado tanto nesse período. A despeito disso, esses países que, como eu disse, se equiparam com o Brasil nesse nível de encarceramento, têm percebido e têm mudado a postura em relação a isso, inclusive com revisões de sentenças. Os Estados Unidos têm feito até revisões de julgamentos. No Brasil, a revisão de julgamento seria improvável sob o aspecto da ordem constitucional vigente. Todavia, o indulto é a medida que dispõe o ordenamento brasileiro, a legislação brasileira tem no indulto a ferramenta pela qual se pode, revendo o sistema prisional, readequá-lo à necessidade da sociedade e assim reduzindo o nível de encarceramento. As penas alternativas podem ser beneficiadas também pelo indulto? Também as penas alternativas e medidas de segurança podem ser beneficiadas pelos indultos. Quem pode conceder o indulto é o presidente da República, mas na hora de executar é o juiz que concede o benefício. E quem faz essa lista desses prováveis beneficiados? Precisa de um advogado para isso ou não? Normalmente o próprio sistema prisional faz o cômputo. A partir da publicação do decreto, o próprio sistema prisional já faz o cálculo e indica quem seriam, em tese, os beneficiados do indulto. Pode haver o pedido através de advogado, defensor público, mas independentemente de pedido, o adequado é que o magistrado da Vara de Execuções Penais aprecie a incidência ou não do indulto naquela situação concreta e julgue o caso, de modo que, se houver indulto, mesmo que não haja pedido, o juiz já extinga a pena de uma vez. Muito bem, eu vou desse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes eu fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. A indicação de leitura que eu trago é um livro
em língua francesa, mas muitíssimo importante, que diz respeito aos grandes julgamentos da Corte Europeia de Direitos Humanos. Esse livro traz ao conhecimento dos brasileiros um tema absolutamente interessante e pouquíssimo tratado no Brasil, que é o chamado princípio da convencionalidade. Nós temos muita preocupação em proferir decisões judiciais compatíveis com as leis. Isso é absolutamente natural. Mas pelo princípio da convencionalidade, as decisões judiciais também têm que ser compatíveis com os tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Uma hipótese muito clara disso tem sido a recente adoção das audiências de custódia, fruto de um tratado internacional. Quer dizer, segue-se a lei, mas também pode seguir outras orientações. Exatamente, exatamente. E esse livro é absolutamente importante por isso, porque ele traça, à luz dos direitos fundamentais, ou seja, liberdade, inviolabilidade de domicílio, liberdade de crença, ele estabelece quais são os principais julgamentos que a Corte Europeia de Direitos Humanos fez sobre cada uma dessas matérias. Muito bem, boa indicação. Doutor Tiago, voltando a essa discussão que você colocou aqui da audiência de custódia, o país tem adotado várias medidas no sentido de humanizar mais as prisões e combater essa cultura do encarceramento. As audiências de custódia seriam uma dessas medidas. Tem funcionado e como é que elas funcionam? As audiências de custódia têm, segundo os últimos números do CNJ, apresentado bons resultados. A média nacional tem variado em torno de entre 40% e 60% de pessoas soltas no ato da audiência de custódia. Há uma variação referente a cada região, cada cidade e referente, inclusive, aos meios disponíveis de fiscalização, como as cidades onde há tornozeleira eletrônica funcionando e cidades onde não existe tornozeleira eletrônica, mas ela funciona basicamente cumprindo um tratado internacional que dispõe que toda pessoa presa deve ser imediatamente apresentada a um juiz e não um delegado ou um promotor de justiça. O tratado é muito claro ao dizer que deve ser um magistrado e esse magistrado deverá imediatamente, ou seja, no ato da apresentação, decidir sobre a soltura ou a permanência da prisão daquela pessoa. E o objetivo principal é, quer dizer, reduzir a superlotação, porque no Brasil os presos provisórios, aqueles que foram presos, mas sem serem condenados, atingem aí quase 40%, 50% da população carcerária. Exatamente. O propósito da audiência de custódia é evitar que a pessoa aguarde presa uma decisão sobre a soltura dela. Então, há uma concentração de atos, de modo que o juiz decida, no exato momento da apresentação, imediatamente após a prisão, sobre a necessidade ou não da custódia. Isso tem um efeito excepcional no sentido de evitar que aquela pessoa detida, na hipótese de não ser necessária a sua prisão, se submeta a todos os efeitos do cárcere enquanto aguarda um julgamento. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Tiago Colnago Cabral, que é da Vara de Execuções Penais de Governador Valadares, a comarca de Governador Valadares, no leste do estado. E discutimos aí sobre o indulto natalino, quem pode e quem não pode recebê-lo. Doutor Tiago, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, Leandro. Foi um prazer, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.